Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica de uma sinastria. O que é uma sinastria? É quando a gente pega dois mapas e avalia a compatibilidade deles. Então a gente tem uma sinastria entre casais, uma sinastria amorosa, mas a gente pode fazer sinastria para tudo. Sinastria com filhos, sinastria com parceiros, né, sócios. Por exemplo, se a gente for trabalhar num lugar, se a gente tem os dados de uma empresa, é muito legal fazer essa compatibilidade também em relação ao nosso mapa natal e a empresa que a gente está trabalhando. Tem várias maneiras de explorar isso. Eu trouxe aqui o Bruce Willis e a Demi Moore pra gente ver um pouquinho o que a gente olha na dinâmica de um casal e também pra gente desmistificar um pouco de essa coisa é ruim, essa coisa é boa, tá? Então vamos ver essa questão da dinâmica de uma sinastria, né? Então dessa compatibilidade. Eles foram casados, né? Eles foram um casal ícone dos anos 80, início dos anos 90. Então eles tinham tudo, né? Poder, fama, dinheiro e muita exposição. Ele estava no auge da carreira, ela estava iniciando quando eles se conheceram. E ela sempre foi uma mulher muito independente e que ascendeu, né, muito, assim, muito alto na carreira. E ela nunca teve também o medo de se expor e principalmente de mostrar aquela posição de mulher forte. Existiam grandes rumores de brigas, de traições, de excessos. Inclusive, ela lançou uma biografia há pouco tempo, onde ela fala um pouco sobre isso, embora ela fale dos outros relacionamentos também, tá? Mas então, eles ficaram casados de 1987 até 98 e o divórcio saiu mesmo em 2000. Então foram praticamente, né, mais de 10 anos, ou seja, é um relacionamento longo. Tiveram 3 filhas, e o que eu acho muito interessante da dinâmica dessa sinastria é que, embora a gente tenha bons aspectos, inclusive ela deu uma declaração que a separação fez muito bem para o amor. E quando fala isso, me remete muito àquela questão que às vezes a gente acha que a relação ela está ligada diretamente ao amor, né? Só que são coisas diferentes. Por exemplo, o amor, essa percepção, né, de romance, da sensibilidade, é muito uma posição venusiana, né? Então, no nosso mapa, como a gente percebe o amor, o que a gente valoriza, o que é importante pra gente numa relação, no sentido realmente amoroso ou romântico, por exemplo. A casa 7, ela já é o padrão da relação longa. E o que é interessante? Existem pessoas que não casam por amor, né? Então, o casamento romântico, ele é, inclusive, algo muito recente na história da humanidade, né? Antigamente, os casamentos eram por acordos, né? Eles eram realmente contratos, tá? E eu achei interessante que, mesmo depois de 20 anos separados, eles agora mantêm uma boa relação. Por exemplo, na quarentena, né, eles ficaram juntos com as 3 filhas. Ele já está casado com a esposa. E a esposa, depois que os filhos dela, né, terminaram a questão de colégio, foram também participar dessa vida em quarentena. Eu sei que isso é muito incomum, porque geralmente quando os casais se separam, eles tendem a ter relações um pouco tensas, né? Mas eu acho muito bacana a gente perceber como, às vezes, um padrão de sinastria, que é um padrão de relacionamento, não é simplesmente porque termina que a relação em si ela precisa ser, digamos, traumática ou tensa ou com brigas, né? E o que eu acho muito legal do mapa deles é que não é um mapa que indica aquela coisa florida, né? A gente sabe que em astrologia, por aspectos, trígonos e sextis tendem a ser favoráveis, né? Então, por exemplo, você ter um trígono de Marte com Marte da pessoa dá uma grande atração física, sexual, aquela questão bem de pele, por exemplo, né? O sextil e o trígono, mas o trígono realmente, como ele tem uma natureza jupiteriana, né? Ele dá uma ênfase maior. Isso quer dizer que se eu tiver um aspecto tenso de Marte-Marte não vai funcionar? Não é isso. Às vezes pode ter uma tensão, mas às vezes há uma certa dificuldade de lidar com essa tensão. A tensão não flui. Né? Então, assim, existe atração, existe essa questão física, mas também existe muitas vezes desavenças, muitas brigas por causa dessa intensidade, tá? Claro que cada mapa é um mapa e é óbvio que depende também de como cada pessoa lida com o próprio padrão e como que transpõe isso para as relações, tá? Então, geralmente, os aspectos de trígonos e sextis, eles são os ideais, né? A gente tem também uma interação que é uma dinâmica favorável, principalmente de conjunção e oposição. É como se tivesse um estímulo ali, como se uma coisa meio que cutucasse a outra, tá? A gente vai ver aqui que no mapinha deles, a gente tem, por exemplo, então, uma relação de Vênus, tá?
Vênus representa o quê? Representa o amor, como eu percebo o amor, o que é importante para mim, né, dentro das relações, o que eu gosto, o que me dá prazer. A gente tem Vênus aqui em signos fixos, tá? Então, uma Vênus em Escorpião e uma Vênus em Aquário. E o que que acontece? A gente tem aqui uma quadratura, né? Porque Escorpião e Aquário, eles estão em quadratura, ou seja, tem uma certa tensão, tá? Por exemplo, pode existir uma atração, mas às vezes existem tensões que se sobressaem à interação em si, tá? Por exemplo, eles ficaram casados muito tempo. A gente não sabe, claro que tudo que a gente ouve de rumor, principalmente de pessoas públicas, estão ligados muito mais, às vezes, à mídia, né? É só entre quatro paredes que o casal realmente sabe, né, como que a banda toca, tá? Mas aqui pode surgir até uma tensão, uma relação intensa, mas às vezes com uma certa dificuldade de colocar, digamos, as coisas mais em harmonia. Quer ver? Existem casais, por exemplo, que se dão muito bem em alguma área da vida, às vezes na intimidade, na sexualidade, ou às vezes até no padrão das ideias, mas tem muita dificuldade de viver o dia a dia, né? Então, assim, de administrar o dia a dia, as coisas corriqueiras, né? Aquela coisa, criança na escola, a rotina, e às vezes se separam por causa disso, por mais que tenham uma questão intensa muito forte na questão da atração, por exemplo, tá? Quando a gente fala de relacionamento, e principalmente relacionamentos longos, a gente tem todo digamos, um processo, né? Que envolvem várias coisas. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente sai desse escopo de casa 5, né? Que é a atração, no sentido do que primeiro me atrai naquela pessoa, a gente vai virando casa 7, a gente vai ter que lidar com outras coisas, que é, né? Toalha molhada em cima da cama, brinco pagar os boletos juntos, e às vezes isso atrapalha, assim, a questão do romance, da atração, principalmente no longo prazo. Quantas pessoas às vezes ficam casadas durante muitos anos e chega uma hora que são muito mais amigos e parceiros do que realmente um casal que iniciou aquela relação. É por isso que existe uma dinâmica interessante de avaliar nas correlações, né, entre casa 7 e casa 5, porque são áreas de relações, mas a casa 5 é onde está realmente o prazer, né, aquele início, quando você se interessa pela pessoa. A gente tem aqui uma conexão forte de intensidade com signos fixos, mas quando tem quadraturas, às vezes as pessoas vivem questões internas ali que realmente pode ser um pouquinho difícil de administrar. A gente vê então a questão venusiana numa sinastria, que representa o que a pessoa valoriza, o amor, né? Claro que se tiver, às vezes, aspectos favoráveis, ou até uma oposição e uma quadratura, é um pouquinho melhor do que ter uma oposição, desculpa, ou uma conjunção, tá? É um pouquinho mais favorável do que ter uma quadratura. As quadraturas, elas tendem a ser mais tensas, porque ela tem uma natureza de Marte, né? Então, às vezes, de quebra, de ruptura, de desentendimentos. A gente tem também a questão lunar, que é muito importante. Por quê? Porque a lua representa as emoções, os sentimentos, as sensações, né? Como eu me sinto emocionalmente confortável, então numa relação, é claro que é importante a gente ter essa conexão emocional com a pessoa com quem a gente está se relacionando, certo? A gente tem uma lua aqui em signo fixo, então a gente tem também uma questão de quadratura, mas o que eu acho interessante é que o ritmo, ele é igual, né? Então, embora tenha uma quadratura, existe algo que conecta, tá? Mas pode sim levar, às vezes, a desentendimentos por um caráter, às vezes, de reação emocional, por exemplo. Às vezes a pessoa funciona num ritmo, né? Então, enquanto uma pessoa que tem, por exemplo, uma lua em touro aqui, ela tem muito mais, às vezes, uma necessidade de segurança e aqui até de controle e de poder com o eixo, né, de touro escorpião forte, tá? E aqui uma questão mais liberdade, né, no sentido de prezar pela própria liberdade, pelas coisas que quer conquistar. Aquário, ele é um signo visionário, né? Ele é um signo que olha para o futuro sempre, vai se desprendendo do passado e das coisas que não servem mais dentro de um padrão e de um ritmo que queira conquistar ao longo da vida. Isso às vezes pode remeter à questão de relacionamento, né? Uma pessoa precisa mais da questão da proteção, da segurança, da estabilidade, enquanto a outra, ela é muito mais, por exemplo, da experiência, das aventuras, da dinâmica. E não existe certo e errado em relacionamento, existe realmente como a gente se conecta dentro da relação. A gente tem, inclusive, dentro dessa oposição, um Marte e Lua em conjunção aqui em Touro. Isso pode trazer uma questão de atração muito forte também, tá? Como temos um aspecto de oposição a esse stellium aqui, intensifica.
Essa questão da atração, ela pode ser intensa, mas ela pode ter uma dificuldade de se sustentar a longo prazo, às vezes por questões de tensão, tá? Outro ponto, então a gente tem a Lua, Vênus, Marte, né? A gente sobreporia as casas também. Eu coloquei aqui uma sobreposição para ficar mais claro e perceba como a gente tem aspectos também favoráveis, né? A gente tem uma conexão bacana de Sol e Sol, então é como se a gente tivesse uma conexão. O Sol representa a nossa verdadeira individualidade, né? Então a gente tem às vezes uma conexão. Sabe quando a gente tá com uma pessoa e parece que a gente se sente conectado com ela e através dessa relação, inclusive a gente até, entre aspas, tá? Melhora como indivíduo, né? Aqui pode ter essa relação, né? Quando a gente tem essas conexões solares. Inclusive aqui, ó, o mapa da Demi Moore, só pra entender, ele é o da Lua em Touro, tá? Deixa eu voltar aqui que acho que fica mais fácil, né? Então a gente tem o mapa dela aqui com essa Lua em Touro e o mapa dele aqui com essa Lua em Aquário, tá? Aqui a gente tem uma conexão forte, a gente tem um bom aspecto, por exemplo, em relação a Júpiter, né? Então, essa conexão de sextil. Então, embora a gente tenha quadraturas, a gente tem pontos que amenizam e que suavizam. Então, quando a gente vê uma sinastria, é claro que a gente às vezes olha de uma maneira fatiada, mas é legal ver o todo, tá? Claro, a gente tem aspectos de tensão e aqui pode indicar uma certa dificuldade de manter a relação, às vezes num longo prazo. Existiu o que eu acho muito interessante com a passagem do tempo e até depois da separação, um certo amadurecimento, né? A gente tem uma conexão de Saturno-Lua, que às vezes traz, por exemplo, uma dificuldade no primeiro momento, mas se o casal consegue administrar as questões com o tempo, né? Vem com a maturidade mesmo, existe uma correlação interessante, ó. E Saturno aqui também toca. Então, Saturno tem esse padrão de estímulo no mapa, tá? A gente tem um aspecto aqui de Vênus, que está retrógrada, né? Mas em bom aspecto com Júpiter. Então, isso aqui também suaviza. Júpiter é um benéfico e ele faz bons aspectos aqui em relação à Lua, né? Ou seja, o Júpiter dele em relação à Lua natal dela, o Júpiter dele em relação a Vênus, né? Dela. Então, a gente tem uma boa conexão, tá? Quando a gente vê mapas onde tem só aspectos favoráveis, quer dizer que vai ser sempre tudo lindo, maravilhoso? A tendência é que pelo menos tenha aquele magnetismo, sabe? Que as pessoas, elas... aquela pessoa que às vezes você conhece há pouco tempo, mas você já tem uma conexão. Às vezes aquela conexão de pele, sabe? De algo maior. Não quer dizer que vai ser sempre flores, porque relacionamentos, principalmente longos, a gente vai ter que se ajustando também à realidade da vida, tá? Mas é claro, com menos pontos de tensão, fica, entre aspas, mais fácil de administrar. Os pontos de tensões, eles podem ser administrados, sim, com certeza. E às vezes eles são até um certo... algo instigante num primeiro momento. Mas quando a relação ela é muito longa, é aquela velha história, é aquela coisa que vai cutucando, 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 cutucando. E às vezes, principalmente quando a gente tá no início de uma relação, a gente tende a relevar as coisas que são um pouquinho mais tensas. Aquela coisa, né? Que bonitinho. Deixa depois a gente ver isso e tal. Só que a longo prazo são pontos que vão trazendo um peso, né? A gente começa a ficar realmente incomodado com esses pontinhos, tá? É claro que uma sinastria, existe uma grande diferença de você avaliar um mapa de pessoas que já têm um relacionamento longo, que conseguem enxergar com maturidade a natureza da relação, aonde tem pontos, né, fortes, às vezes de conexão, aonde estão os desafios. O que é legal dentro de uma sinastria? Não é só avaliar a compatibilidade, vai dar certo ou não vai, né? Até porque depende muito da dinâmica do casal. O casal quer que dê certo, né? Está disposto ali a fazer o trabalho necessário, porque uma relação é uma plantinha, né? Que a gente tem que ir regando e às vezes a longo prazo. Então tem uma maturidade também do casal na dinâmica da relação, tá? É claro que quando a gente conhece alguém, isso é muito comum, né? Não vamos negar quem não faz, a gente dá uma olhadinha ali na compatibilidade, tá? Porém, não, mapa, né? Não é gente, tá? A gente tem um mapa como um mapeamento de possibilidades. Eu sempre falo, o mapa não é território. O mapa de São Paulo não é a cidade de São Paulo em si. Mas com o mapa e com o mapeamento, a gente pode pegar umas diretrizes e, inclusive, nos auxiliar nos relacionamentos. Então, por exemplo, se eu estou tendo uma crise na relação, né? Eu estou tendo uma crise no meu casamento, eu posso utilizar a astrologia e, dentro de uma sinastria, ver se realmente aquele é um ponto de tensão que tende a ficar, né? Que às vezes tem pontos que naturalmente existem e a gente tem uma dificuldade de trabalhar, nós somos seres humanos, tá?
Ou se existe alguma coisa que dá para ser trabalhada em conjunto, porque não adianta também só uma parte fazer o esforço, não vai funcionar a longo prazo. Tem que os dois estarem conectados e realmente querendo, né, com que aquilo flua, tá? Então, quando a gente vê, eu quis trazer porque tem aspectos tensos e assim, eles tiveram uma relação longa, tiveram 3 filhos, hoje em dia eles têm uma relação que é pelo menos um indicador de ser amadurecida e de uma maneira bacana, com uma convivência bacana. E o que é legal? Às vezes a sinastria, a gente tem um olhar muito, então enquanto o casal está junto, dá certo. Mas não quer dizer só quando o casal tá junto. Às vezes eles se separam e eles continuam excelentes amigos. Por quê? Porque a sinastria é boa, né? É o indicador. Não são os planetas que fazem nada, tá? Planeta não assim, não joga pozinho de pirlim-pim-pim e por isso que as coisas acontecem. Eles são ponteirinhos de um relógio. É como um ponteiro de um relógio marcando o meio-dia. É um indicador de um momento e uma qualidade de tempo favorável pra gente sair pra almoçar. É o ponteiro do relógio que faz a gente ficar com fome? Claro que não. Né? Então a gente tem só um indicador, uma bússola. E se a gente souber trabalhar com esse indicador e com essa bússola, assim, auxilia muito nas relações. Principalmente se as duas pessoas elas estão dispostas, né, a fazer o trabalhinho que precisa ser feito na vida real, tá? Bom, eu quis trazer só porque tinha alguns pontos de tensão com pontos de fluidez e às vezes a gente fica com uma certa dificuldade de analisar, né? Poxa, eu tenho um ponto de tensão, mas ao mesmo tempo eu tenho um ponto de fluidez, né? O que acontece? Tudo acontece na realidade, os dois estão no mapa. Às vezes a gente tem uma fluidez, como eu falei, muito forte para algo e uma tensão para outra. Por exemplo, eu posso ter uma compatibilidade incrível intelectual, né? E eu acho muito importante ver essa questão mercuriana, tá? Olha que interessante, a compatibilidade de ideias, né? A gente tem um trígono aqui de Mercúrio, a gente tem uma conexão de Mercúrio-Júpiter aqui e Mercúrio-Júpiter aqui. Então, isso aqui mesmo que eu tenha atenção, às vezes as ideias fluem, né? Às vezes, inclusive, um auxilia o outro nesse processo e às vezes traz, inclusive, grandes oportunidades quando eles estão juntos. Então, não quer dizer que não exista atenção. A atenção, ela existe, às vezes, em outras áreas da vida, né? Por exemplo, às vezes existem casais que se dão muito bem, flui as ideias, tem aquela conexão forte, né, de pele, só que não sabem administrar a vida financeira juntos. E uma das grandes causas de separação também é isso. Às vezes até existe um amor ainda, né? Mas quando entra o caos financeiro porque um tem uma visão completamente diferente do outro a respeito de dinheiro, também é uma questão que pode ser tensa. Então, percebam como uma relação, ela não é simplesmente, ver Vênus da pessoa, né, pra ver se funciona, ver a Lua. Não, é todo um emaranhado aqui e às vezes a gente tem fluidez para um ponto e desafios para o outro. Então, se a gente quer trabalhar numa relação, uma sinastria auxilia no processo, mas o ser humaninho é que tem que fazer o passo a passo, certo? Então, além desses dois pontos, eu não coloquei aqui, mas a gente também faz um mapa da relação. Eu brinco que é como se fosse uma entidade à parte. Então, a gente tem duas pessoas, a compatibilidade desses dois mapas e também uma terceira coisa, que é o mapa da relação em si, tá? Isso aqui é um pouquinho mais avançado. O que eu queria trazer mesmo não fiquem preocupados quando a gente tem só quadraturas, às vezes tem um estímulo, mas não quer dizer que tudo vai fluir de uma maneira, assim, de uma ótica perfeita, tá? E o fato, às vezes, de haver uma separação também não quer dizer que as pessoas precisem ficar brigadas eternamente. A relação, ela pode se transformar em uma amizade, né? Às vezes com o desgaste natural do tempo isso pode acontecer. Isso pode ser sim muito bem administrado e muito bem trabalhado quando existe, né, a maturidade de ambos os lados, tá certo? Um abraço.